E ela falou assim, só tem um pouquinho de azeite. E ela, o pouquinho de azeite que ela tinha, ela foi enchendo as vasilhas, as vasilhas enchia e trazia outra, até que ela falou, não tem mais vasilha. Quando ela falou, não tem mais vasilha, o azeite cessou. E aqui quando a gente estava orando, quando eu estava orando, o Senhor falou para mim, apresenta cada manhã a sua vasilha, porque eu quero encher. Ele falou para mim que cada vez que nós colocamos uma vasilha, sempre que tem a vasilha, ele derrama o azeite. O azeite só para quando nós não temos mais vasilha. Então que a cada amanhecer a gente coloca na nossa vasilha, para que o Senhor encha. E ela veio e falou assim, pastor, eu quero que olhe para esse óleo. Então nós vamos entregar esse óleo ao Senhor, porque isso é simbólico. É o poder do Senhor, é uma gota do sangue dele no óleo que traz cura para o enfermo, que unge, que, né? Então assim, não é em si, não importa, tem veio de Israel, não importa. É do Senhor, porque quem faz é o Senhor. Não é um lenço ungido, não é o pano ungido, não é isso, não. É o poder de Deus, é algo simbólico, mas que nós vamos estar orando, amém? Senhor, essa primeira semana nós colocamos esse óleo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, ungir esse óleo. Que o Senhor venha derramar a tua unção nesse óleo, Pai. No nome de Jesus. Assim como o Senhor me mostrou, Pai, que, Senhor Deus, venha verter óleo das nossas mãos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha receber, Senhor, a oferta da tua serva, Senhor Deus. No nome de Jesus, Senhor. Estamos entregando a Ti, Senhor, como um ato profético, Senhor Deus, por 7 semanas. Que o Senhor venha abençoar. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos deixar aqui no altar. Amém? Então nós vamos colocar. Você vai fazer a mistura. Amém. E foi o que o Senhor me mostrou. Várias vasilhas. Amém? É lindo ele. Amém? Assim. Ontem a gente foi lá na nossa reunião de oração. E aí quando eu estava vindo embora, eu estava com a pastora e a pastora falou assim, eu falei, pastora, amanhã que eu vou pregar. Oh, Glória, deixa eu usar. Eu falei assim, pois é, né? Mas a Janaína copiou tudo nas coisas que eu ia falar. Eu falei assim, a copiadora pregou o que eu ia falar. Mas eu falei assim, não, o Senhor vai falar comigo. Porque ontem a Janaína trouxe uma palavra sobre a mesma pessoa que eu quero falar, sobre Daniel. E ela falou sobre o espírito que havia em Daniel, que é o espírito de excelência. Amém. Amém? E o Senhor me deu uma palavra muito forte, mas essa palavra começa para mim, tá? É para mim primeiro, não quero ofender ninguém, é para mim primeiro. Mas o Senhor falou muito claro para mim, o versículo, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o oposto disso, mas o versículo é esse. O Senhor está trazendo um alerta, Janaína, onde falou assim que a gente deve ter um espírito de excelência, fazer as coisas para Deus com excelência. E o Senhor falou para mim em Jeremias 48:10, vocês não precisam abrir porque nós vamos estudar outras coisas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor diligentemente, negligentemente. Ela usou diligentemente. E o Senhor falou para mim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Foi muito forte. Eu falei assim, Senhor, não falei assim, não. Vamos mudar, vamos falar coisa, vamos falar de outra coisa. O Senhor, maldito aquele. E eu acordei com esse nome, maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, de qualquer maneira. Por fazer. Por fazer. O Senhor não quer que a gente faça a obra dele por fazer, de qualquer jeito. Aí eu queria falar com vocês sobre 2 pessoas, Jó e Daniel, que fizeram com excelência. E eles foram totalmente abençoados. Eles não foram malditos, eles foram abençoados. Então tem um segredo para o Senhor trazer livramento para mim e para você, para que mude. É a gente orar. Eles fizeram, eles não olharam os problemas que eles estavam passando. Eles não fizeram, eles não amaram o Senhor de qualquer maneira. Porque a gente faz algo de qualquer maneira, negligentemente,
quando você não ama. Quando você está num trabalho que você não gosta, você faz de qualquer jeito, você faz por fazer, você faz ali para cumprir sua hora, porque você quer ir embora. Fala, eu quero que dê minha hora, eu estou aqui só para cumprir o meu horário e vou embora. Mas quando nós amamos, é diferente. Quando a gente ama, a gente faz com excelência. Amém. Então o Senhor está querendo que nós, começar de mim, que a gente faça as coisas para Ele com amor. Que seja trazer uma água, que seja varrer a igreja, que seja pregar, que seja profetizar, que seja entregar uma palavra, que seja adorar. Não adianta fazer por fazer, só para você fazer para que os outros vejam. É preciso que eu e você façamos por amor a Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Jesus, não para homens. Não porque você quer agradar as pessoas, ou quer que as pessoas te vejam, ou você vai fazer só por fazer, só porque você não tem nada melhor para fazer. Não, o Senhor quer que a gente faça. Olha, é mais fácil você falar assim, olha, igual aqui, você pode fazer uma oração? Que seja a oração mais curta que você fizer na sua vida, mas se você fizer com amor. Amém. É fazer com amor. Você pode ficar aqui e orar 10 horas. Se não for com amor, não resolveu nada. O Senhor quer que a gente faça com amor. Se o que você vai fazer para o Senhor a semana toda é vir aqui na quarta-feira interceder por um pedido, faça da melhor maneira que você puder. Amém? A gente vai ler um pouco aí, porque é muitas coisas, né? Eu queria que a gente abrisse assim, Jó, capítulo 1. O meu óculos. Jó. Jó capítulo 1, versículo 1, tá? A gente vai ler um pouquinho, porque tem muita coisa aí. A gente vai ler Jó e Daniel. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-se-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não atentas, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, vou lá um pouquinho aqui, a gente vai continuar lendo, não fecha a Bíblia não. O que aconteceu? Jó era o homem que temente. Desde domingo o pastor está falando sobre orar. Orar de madrugada, orar à meia-noite, orar e orar. Jó era um homem temente a Deus. Aqui você vê, ele fazia algo com excelência. Ele ia lá, os filhos dele
fazia as coisas, ele tinha medo, ele temia que os filhos dele tinham pecado, então acabava a festa dos filhos, ele ia lá ofertar ao Senhor, ele levantava de madrugada, ele pagava preço pela família dele, para que Deus abençoasse. Deus via, Deus sabia quem era Jó. O diabo também sabe quem eu e você somos. Satanás nos acusa com causa ou sem causa. E o Senhor fez menção de Jó. Falou, você está vendo lá meu Jó, meu servo, como que ele me ama? E Satanás instigou Deus. Falou assim, ele te ama. Você faz tudo para ele, tira o que ele tem, você vai ver se ele vai te amar. Entendeu? Então nós, e Jó era uma pessoa que servia ao Senhor. Ele e Daniel serviam a Deus. Depois a gente vai ler um pouquinho de Daniel. Eles eram homens retos. Jó tinha uma vida de oração. Jó tinha intimidade com Deus. O que fez a diferença na vida de Jó é que ele conhecia quem era o Deus que ele servia. O que nos livra é eu e você conhecer o Deus que nós servimos. Porque o que nós vamos ver aqui, que aconteceu coisas ruins para Jó. Nossa vida de oração não nos livra do dia mau, mas nos garante passar na vitória. Aleluia. Não, Deus nenhuma hora falou assim, olha, você ora para mim, você nunca vai ter um problema. Não, você vai ter um problema, mas no problema eu vou passar com você. Aleluia. E eu estava vindo para cá e eu falei, Senhor, nossa, é isso que eu vou ter que falar? Misericórdia, Jesus. E eu vim na rádio e a rádio começou a dar o testemunho falando assim, aí o cara da rádio, o Wally, falou assim, para as pessoas ligar e falar assim, do problema que você passou e viu Deus com você. Eu falei, uau. Falei, Jesus, thank you. Vamos lá, né? Vamos nessa, né? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Ele gritou? Ele adorou. Glória. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau. Olha aqui, estava tudo bem, Jó estava lá sendo abençoado, né? Adorava o Senhor. Começou, você vê que nem tinha acabado de falar. Começou, olha, chegou, outro, olha mais outro. Foi tocando em tudo. Tira isso porque você, né? Perdeu um trabalho, perde um carro, perde a casa. Mas chegou nos filhos. Não foi um filho. Todos, 10. 10. De uma vez. Eu tive uma experiência uma vez que eu fico vendo como se fosse uma onda, né? A onda, sabe quando a gente parece que... A gente sempre fala, né? Quando vem um problema, parece que vem tudo junto. Nunca o problema vem separado. É um atrás do outro. Parece que aquela onda de má notícia, não é? Uma vez, até meio engraçado, eu estava na praia, eu não sabia que estava passando furacão. Eu tinha acabado de chegar na Flórida, nem sabia negócio de furacão. E estava passando um furacão meio longe, mas o mar fica, né, revolto, as ondas ficam mais altas. Eu não estou sabendo de nada, fui para a praia. Quando a gente chegou na praia em Deerfield, meu marido falou assim, nossa, tá parecendo uma Bahia.
olha as ondas. Eu falei, que estranho. Mas tava aquelas ondas gigantescas. Ele falou, nossa, hoje que eu vou surfar. Nem sabe surfar, mas falou que Aí eu ainda tava com uma amiga, gente, grávida de 8 meses, uma barrigona. Aí tá, as meninas com meu esposo entrou na água, porque nunca tinha visto onda daquele jeito, ela estava feliz. Eu fiquei meio achando estranho, falei, eu não vou entrar nessa água não. Aí eu fiquei perto da areia, assim, bem na beiradinha da água. Quando eu vi que vinha vindo uma onda muito, muito grande. Eu falei, eu não vou ficar aqui não, vou sair. No que eu vi, a onda veio e quebrou meu tornozelo. Sabe quando a onda bate? No que a onda bateu, quebrou meu tornozelo. Meu Deus! Uau! Quebrou meu tornozelo e eu caí. No que eu caí, na beirada, gente. Pensa que uma pessoa morre afogada na areia. E as ondas vinham assim muito forte, uma atrás da outra. Eu tentando levantar, mas a onda puxava e jogava. Puxava e jogava muito forte. E eu comecei a pedir ajuda. O meu marido achou que eu estava falando oi. E eu lá tô pedindo ajuda. Calma, socorre ele. Falando oi. Falei, meu Deus do céu. A minha outra filha ainda veio e pulou em cima de mim. Aí acabou de quebrar a perna. Aí quando a minha amiga notou que eu realmente estava em perigo, ela foi, imagina, grávida de 8 meses tentando me puxar. Aí o salva-vida, nem o salva-vida tinha notado. Então assim, eu pude ver a força de uma onda quando ela vem uma atrás da outra. Eu fiquei parecendo um bife empanado, porque era na areia, assim, pensa, assim, passava de um lado, passava do outro, fiquei parecendo um bife empanado, pura areia. Mas eu fui levada para o hospital e realmente eu quebrei o meu tornozelo, porque as ondas vêm, então você, se não tiver uma pessoa que te socorre, você morre. A onda te mata porque é forte. Mas sempre Deus vai levantar uma pessoa para te tirar. Quando a gente não tem força, porque eu estava com a perna quebrada, meu tornozelo quebrado, não tinha como eu ficar de pé. Eu não tinha. Mas o Senhor levanta a pessoa, seja a pessoa grávida de 8 meses, seja a menor pessoa, aquela pessoinha lá na igreja que acabou de aprender a orar, converteu. Se for aquela, Deus levanta aquela e te ajuda a tirar uma onda. Amém? Mas aqui, o que aconteceu? Jó foi aquela coisa, uma atrás da outra, não. Mas o segredo da gente vencer as nossas lutas, porque as lutas vêm. Ele falou assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, que rasgou indigna tristeza. Ele ficou triste, rapou a cabeça em sinal de humilhação e lançou em terra e adorou. Nenhuma hora ele culpou Deus, porque o que o diabo quer é que a gente culpe Deus. A mentira dele não mudou desde o Éden até hoje. Deus não te ama. Se ele te amasse, você não estava passando assim, não. Não você nada, você é uma perdedora. Você não consegue nada, e você vai morrer. Você vai morrer. É isso que ele fala. Que Deus não nos ama. Mas que, tá vendo? Acontecendo todas essas coisas, por quê? Tudo mentira. Você vai ser uma bênção na igreja, Deus vai te usar, mentira, vai nada. Essa é a mentira dele. Mas em nenhum momento Jó pôs culpa em Deus. Ele falou, nu eu saí, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou. Eu tive um exemplo de um irmão lá em Nova York, que ele perdeu o filho de 26 anos, caiu do 3º andar de uma casa, ele estava trabalhando, e ele pôs uma madeira para tampar a escada quando você está construindo casa, e o rapaz, o patrão dele americano, tirou a madeira e não pôs de volta, e ele veio de costa e ele caiu. Ainda o patrão dele tentou segurar ele pela roupa, mas imagina, na altura ele caiu e ele faleceu, 26 anos. E esse rapaz estava lutando para salvar o casamento dele. Eu ministrava um negócio de casamento com ele. Aí eu falei, Rogério, vai buscar o Senhor, busca você a santidade. E o Senhor, 3 meses antes, ele começou a buscar o Senhor, e o Senhor levou ele. E esse pai, eu lembro, a mãe estava no Brasil, e ele levantou as mãos assim na casa dele e falou assim, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. As lágrimas pingavam, e eu vi um testemunho muito grande na vida dele, que eu não vi ele reclamar, sabe? Então assim, a diferença que o Senhor dá de passar nessas provas é que em nenhum momento Jó culpou a Deus, ele só adorou. Foi o que Deus falou para você, adora, não para de adorar, não para de louvar. Eu e você não podemos parar.
A vitória está em a gente adorar. É fazer as coisas para o Senhor. Essa é a diferença daquele que faz a obra de qualquer maneira e aquele que busca, que faz com amor. Porque a gente vai ler mais para frente o que Deus fez com Jó. Deus mudou a sorte dele. Mas porque ele não reclamou. Porque ele fazia o que ele fazia para Deus com amor. Amém? Aqui depois é Jó 42. E aconteceu tudo. Não, peraí, deixa eu terminar. E vindo outro dia, o 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Você vê, não tinha causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Porque a gente está passando luta e você vai... Mas e quando é com a gente, na nossa carne? É difícil. Quantas pessoas que a gente conhece, nós mesmos... O Senhor não quer que a gente desanime, porque o diabo quer matar. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar. Mas o Senhor falou assim, ele não tinha causa de Satanás. Ele não tinha causa. Jó era um homem sincero perante o Senhor. E mesmo assim, Deus deixou o inimigo tocar ele. Só falou assim, não tira a vida dele. Então, o diabo pode até mexer com a gente, mas o Senhor não dá a nossa vida para ele, porque nós somos sinceros, nós temos, aí é que está o segredo, esse é que é o ponto da chave que eu quero falar. Por que que Deus não deixou Satanás matar ele? Por que que Satanás não teve o direito de tirar a vida de Jó? Porque ele era um homem sincero, porque ele não fazia as coisas de Deus negligentemente. Porque Satanás só pode agir na nossa vida se a gente dá brecha. É a gente que dá a legalidade para que ele faça alguma coisa. Mas ele não tinha legalidade. Mas mesmo assim, Jó passou por luta. Eu e você podemos estar com as nossas brechas fechadas, mas isso não nos diz que nós não vamos passar luta. Mas nos garante a vitória. Nem que a gente não tenha nada, que a gente fique enferma numa cama, o Senhor nos garante a vitória. Amém? E aí o que aconteceu com Jó? Lá em 42. Vamos lá. Bem a parte boa, né? Não é só tristeza também não. Eu falei pra você estava me copiando. Jó 42, dos 10 ao 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro,
porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Amém? Olha para você, viu? Mas o que aconteceu? Jó, além, passando toda aquela luta, gente, tá lá com dor, tá machucado, perdeu tudo, tá lá no sofrimento, perdeu os filhos, perdeu tudo, ele ainda intercedia pelas pessoas. Uau. Ele foi interceder por aqueles que foram criticar ele. Porque quando a gente está passando, é sempre assim, quando eu estou na luta, é prova. Quando você está na luta, é pecado. Estou numa prova, sangue de Jesus, é fogo, sangue labareda. Estou numa luta. A irmã veio e falou, olha para mim, irmã, vigia, hein? Olha. Pecado, hein? Vai ver se você está em pecado. Mas Jó intercedeu pelos amigos dele. Amém. Glória a Deus. E quando mesmo na dor, que eu e você estamos passando uma dor, um problema, e a gente ainda encontra força para interceder, principalmente por aqueles que vêm nos criticar, que vêm falar de nós, o Senhor muda a nossa sorte. O estado dele foi o dobro, foi muito melhor do que o primeiro. O que nós estamos passando, essa prova que nós estamos passando hoje, não se compara com o que Deus tem para nós lá na frente. Mas o que garantiu a vitória de Jó foi a vida íntegra que ele tinha com Deus. Tudo que ele fazia para o Senhor, ele fazia com excelência. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele ainda falou para Deus, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Se você ouve a voz de Deus, amém, é lindo. Mas Deus quer que a gente conheça Ele face a face. Ele quer que a gente tenha uma intimidade ainda maior. O Senhor está nos chamando para uma intimidade maior. Amém? Agora eu queria falar um pouquinho de Daniel. Vamos lá para Daniel. Amém? Meu Daniel sumiu da minha Bíblia? Nossa, parece. Amém. Ezequiel aqui. Aqui Daniel 1. Daniel capítulo 1. Daniel foi um homem. Não? Vou ler um pouquinho de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Daniel era da linhagem real, príncipe. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe do eunuco. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens, que são vossos iguais.
assim arriscaria a minha casa perante o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Vou parar por aqui agora. Olha só, Daniel foi levado como escravo. Ontem a Jana ainda falou sobre isso. Ele foi levado como escravo. Ele era um príncipe, mas foi levado como escravo. Em nenhum momento ele veio como escravo. Ele sabia o Deus que ele servia. Nós somos rainhas, nós somos princesas do Senhor. Não importa em que lugar você esteja, continue sendo quem o Senhor chamou você para ser. Daniel não mudou a postura dele pelo lugar que ele estava. Eu era uma princesa, hoje eu sou uma escrava. Não. Ele foi levado como escravo, mas ele sabia que aquele lugar não era o lugar que ele ia ficar para sempre. Ele sabia que Deus ia tirar ele dali. A luta tem um dia para acabar. Aleluia. No meio da luta nós não podemos parar de ser quem somos. Não podemos desacreditar. Ele nunca deixou de acreditar que ele era um príncipe da família real. Ele sabia que ele servia o povo verdadeiro de Deus. Que ele, mesmo que ele tinha que servir outro rei, mesmo que ele estava lá com outros deuses, ele não abandonou Deus. Aleluia. Ele não deixou de servir Deus. E ele falou assim, eu quero. Você vê aqui, olha, 3 anos. 3 anos eles tinham que aprender as coisas para viver como os caldeus. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Aleluia. 3 anos com Jesus. Aleluia. Jesus teve 3 anos para ensinar os discípulos. Caminha comigo, você vai aprender como eu falo, como eu ajo, como eu sirvo, como eu amo. E é assim que eles queriam, que eles ficassem ali, preparação de 3 anos, para eles saber como agir. Escolheu os mais bonitos. O eunuco foi lá e falou assim, escolhe os mais bonitos, não podia ter defeito, tinha que ser especial. Você é ungida, você é separada, é isso que o diabo quer. Mas nós não podemos deixar a essência de quem a gente é. Amém. Daniel não esqueceu. E ele falou, tem que comer. Não quero. Não vou me contaminar. Não se contamine com as coisas do mundo. Com o manjar do rei, com as mesas que são colocadas. Escolha. Ele falou assim, por favor, testa 10 dias. Eu prometo. A gente vai estar melhor. E eles estavam no melhor. Quando a gente está passando uma luta e a gente se separa e a gente decide, não vou contaminar, não vou deixar, eu vou ficar na minha postura, o Senhor exalta. Amém. Amém? Aí o que aconteceu? Lá em Daniel 6. Daniel 6, a partir do versículo 1. Amém? E apareceu bem a Dario a constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Olha para você ver. Daniel se tornou um príncipe. Lá dos caldeus, ele já era. Sabe por quê? O que você é, não importa onde você for. Deus não vai tirar o seu cargo. Você vai continuar sendo. Daniel era um dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha para você ver, mesma coisa que João. Daniel era um homem íntegro. Servia ao rei ali com integridade. Aquele não era o rei dele, ele sabia que ele não pertencia àquele povo, ele sabia que ele estava ali com um escravo, que era um tempo, e ele sabia por que ele estava ali, porque Israel pecou, Israel se desviou. Israel não foi ali, Deus foi mal, Deus avisou por muitos anos,
conserta, me serve, me busca, faz o que eu estou falando, senão vocês vão ser levados cativos. Não ouviram. Foram levados cativos. Daniel sabia que ele ia passar ali aquele tempo, mas ele sabia que não era para sempre. Ele sabia que ele ia sair de lá. Então Deus falou para ele: serve, onde você está, serve com excelência. Ele resolveu servir aquele rei com excelência, com justiça. Ele não era maldito, porque ele não fazia negligentemente, ele fazia com diligência. Ele fez o melhor, ele sobressaiu. Ele sobressai, o que acontece? A inveja. E os príncipes, o que acontecia? Eles começavam a olhar Daniel. O que o inimigo fez? Foi rodear a terra. Não é? Que ele rodeia mesmo, fica fazendo as igrejas para ver. Hoje ele rodeia as igrejas para ver o que o povo está fazendo. E o que eles notaram? Que não tinha nele vício ou culpa na lei ali. Ele falou: não faz nada de errado, como Jó não fazia de errado. Mas mesmo assim, ele falou: nós vamos inventar uma coisa. Nós vamos pegar ele o quê? Na coisa de Deus. O que Jó fez? A mesma coisa, tira dele. Mexe, a mesma coisa. A mesma coisa. Jó foi fazer com que... O que o Satanás queria? Que Jó desobedecesse a Deus, porque para os homens ele não fazia nada errado. Jó era um homem íntegro ali com os homens, ele era justo, como Daniel também prosperou. Daniel entrou como escravo, foi um príncipe, o rei ia por ele como governador de todo o reino, o segundo depois dele, como fez com José. Mas o inimigo se levanta, que Deus quer colocar eu e você num posto alto. O Senhor nos chamou para governar, o Senhor nos pôs para alcançar nações, e o inimigo não quer. O inimigo não quer, ele está furioso. Aí o que ele foi? Ele falou assim: então nós vamos arrumar um negócio, nós vamos pôr ele contra a lei do Deus dele, porque é só contra Deus, porque para ele pecar vai ter que ser alguma coisa que vai afetar ele e Deus, não é? Aqui, aí depois a gente vai lá em Daniel 16. Amém? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque o que aconteceu? 6:6, mas eu esqueci um aqui que fala, deixa eu ler aqui, que eu queria falar sobre que Daniel não parou de orar. Aqui, ó, que falou, os lares falaram, ó, por um mês, né, não vai poder orar para ninguém, só para o rei. Ninguém vai poder pedir para nenhum Deus, para nada. Quem fizer isso vai se jogar na cova dos leões, porque eles conheciam a vida de Daniel. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Eles sabiam. O inimigo conhece a minha e a sua vida. Ele conhece a nossa vida. Então ele vai atacar a gente naquilo que ele conhece. Certo? Aí ele sabia que Daniel orava 3 vezes. Então vamos fazer um negócio. Daniel é fiel com o Deus dele. Vamos ver agora. Ele não vai. Porque eles até sabiam que Daniel não ia negar Deus. Eles sabiam que Daniel não ia negar. Aí eles falaram assim: vamos fazer o quê? Vamos fazer, ele não vai negar. Joga ele pro leão, o leão vai comer ele, acabou o nosso problema. Ele fica com o Deus dele, nós fica com o reino. Porque eles queriam roubar o rei. Não é que eles queriam roubar o rei. Eles estavam interessados, o quê? Matar o rei e tomar o reinado para eles. Não é porque eles tinham só, o olho deles não era só em Daniel, era no reino. O diabo não quer destruir nós só por distribuir, ele quer destruir o reino de Deus, ele quer destruir a obra que Deus está fazendo na minha vida. Porque cada uma de nós aqui somos uma nação. Aí o que aconteceu? Daniel parou? Olha aqui, fala assim, olha. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Jó, quando teve todo o problema, foi lá, ajoelhou e adorou. Daniel falou assim: é o quê? Assinou, está assinada, virou lei.
Não posso orar, ou vou para a cova dos leões, ok. Pôs lá para Jerusalém, fez o que ele fazia antes. Ele não foi orar porque apareceu o problema, ele já orava antes. Ele só continuou fazendo aquilo que ele já fazia. Aleluia! Ele não falou assim, ui, tudo descabelado agora, meu Deus. Vamos matar, vai matar. Vou lá. Ai, cadê? Vamos orar, gente. A migração está passando. Vou correr buscar Deus. Não. Ele simplesmente foi fazer aquilo que ele já fazia. Aleluia! E aí, olha só. Todo mundo conhecia a fé de Daniel. Como todo mundo conhecia já. E ele falou assim, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou. Ele afirmou. Ô glória! Teu inimigo sabe que Deus vai libertar você. Teu inimigo sabe. Até aquele, porque o rei amava Daniel. Aqui o rei é como se fosse Deus. Com Jó, o rei foi instigado a fazer aquilo, porque havia no rei uma soberba ali escondida. Vamos só eu, todo mundo vai pedir a mim. Como foi da Nabucodonosor, assim foi com ele. Mas os dois tiveram que prostrar e confessar que Deus era Senhor, que só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Amém, o grande eu sou. Aí o que aconteceu? E pela manhã, aqui no versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Pensa bem, o rei foi jejuar. Aquele que lança a palavra contra você tem que jejuar também. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque não é todo mundo que tem a sua fé, né? Daniel. Estava triste, porque não, né? Acreditava, mas desacreditando. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha aqui, como foi Daniel, o que não teve, não se achou. Deus mandou o anjo lá. Jesus próprio foi com Daniel. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. E ele não teve medo. É para morrer com os leões? Vou morrer. Como foi os amigos dele? Vai jogar na cova, lá na fornalha? Se é para morrer, morre. Mas é melhor morrer do que negar a Deus. Amém. Ele não negou a Deus no meio das provas. Mesmo que nós vamos ser jogados na cova dos leões. Deus não vai impedir que os leões venham. Amém. Mas Ele não vai nos tocar. Amém. Porque quando o servo está na cova, o leão tem que jejuar. Porque assim como os leões, as feras selvagens, ficaram com Noé sem fazer nada, eles ficaram com Daniel, porque a presença de Jesus estava lá, Jesus estava lá com ele. Você acha, isso é para mim primeiro, que Deus não vai nos deixar sozinhos na prova? O Senhor não vai deixar a gente sozinho na prova, mesmo que da cabeça até o pé seja ferida, que você tenha que se raspar, ou você esteja perdido tudo, ou você esteja numa cova cheia de fera, rodeando e rugindo, porque talvez eles rugiam. Você imagina, um leão, o rugido dele se escuta a 5 milhas de distância, um só. Que eu vou falar, se eu vou no zoológico assim, eu fico assim, me aperto, assim, eu tô naquele safari, eu falo, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Deixa eles pra lá fechadinho, né?
Um só faz um barulho desse, você imagina uma cova. Eles ficavam meses sem comer. Aí ele falou assim, você está sem comer? Jejuma um pouquinho, minha filha, que o banquete vai ser farto, hein? Não come só, não, porque tem muitos chegando. Deus falou para eles, deu cuidado deles. Falou assim, não se preocupa não. Tem comida para você depois. Agora, vamos todo mundo aqui adorar, porque os animais também adoram o Senhor. Tudo que respira adora ao Senhor. As plantas, os animais. Então ali, minha filha, deve ter sido um louvor, uma Shekinah ali, os leões rugindo, louvava a Deus, e Daniel louvando a Deus. Todo mundo ali, foi um culto ali. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali, porque tinha uma vida. Porque ele só não foi Daniel e Jó. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você hoje. Daniel e Jó, eles não sofreram, eles não morreram, porque eles tinham uma vida com excelência, eles faziam a obra do Senhor com amor, eles tinham intimidade com o Senhor, eles não esqueceram quem era o Deus dele. Eles, no meio das dificuldades mais difíceis, da dor mais forte, eles não negaram a fé em Deus. Porque o que o diabo queria falar, nega. Para de orar. Você vai orar para quê? Eu vou te jogar na cova dos leões. Olha, continua orando que eu vou tocar em você. Você vai pensar, vou pôr você numa cama. Porque ele ameaça, ele ruge como um leão, porque nem leão ele é. Tá? Ele é uma barata, que se você pisa nele, você mata ele. Ele já foi esmagalhado. Jesus já pisou na cabeça dele, já matou ele já está derrotado. Ele não tem poder nenhum contra mim e você. Ele quer fazer que ele é um leão, mas ele não é um leão. Mas nós temos ao nosso favor o leão da tribo de Judá. Você acha ali, tá os leões, mas chegou o leão que é o rei. O rei leão. O rei leão da tribo de Judá. O alfa e o ômega estava ali. Amém. Falou, aqui não, aqui ninguém. Eu estou mandando, todo mundo vai ficar quieto. E Daniel saiu dali e foi exaltado, não só Daniel, mas como o nome de Deus foi exaltado. Amém. A minha prova, a sua prova vai fazer com que o nome de Deus seja exaltado. As pessoas vão ver o que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Então eu te dou um conselho, começando para mim. Não vamos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Não vamos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, porque as provações vão vir. Amém. As lutas vêm. Mas o que vai garantir a nossa vitória é uma vida de servir ao Senhor com excelência. Amém. Eu falei, uau, o Senhor começou a falar no domingo, usou a Janaína ontem ali, eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor só quer completar aquilo que ela começou a falar, o que o pastor começou a falar, que realmente a gente tem uma vida de oração, não só orar, mas uma vida assim, realmente de intimidade com o Senhor, porque se a gente começa a ter uma intimidade com Deus, a gente ora, mas a gente quer agradar Ele, mas a gente vai fazer coisa melhor, sem querer aparecer com a intenção verdadeira. Porque a gente muitas vezes faz até muito bem feito, mas com a intenção do coração não é pura. Às vezes a gente faz mesmo o nosso melhor, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então aí que está o problema, é o coração. É como está o nosso coração. Eles eram sinceros de coração, eles eram íntegros de coração, não nas atitudes que os homens tinham, porque tudo que eles faziam pelos antes homens ali não ia valer de nada se o coração deles não tivesse integridade com o Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um aqui nessa manhã. Amém? Aleluia. Sim. O 6 vai pegar muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. E ela falou assim, só tem um pouquinho de azeite. E ela, o pouquinho de azeite que ela tinha, ela foi enchendo as vasilhas, as vasilhas enchia e trazia outra, até que ela falou, não tem mais vasilha. Quando ela falou, não tem mais vasilha, o azeite cessou. E aqui quando a gente estava orando, quando eu estava orando, o Senhor falou para mim, apresenta cada manhã a sua vasilha, porque eu quero encher. Ele falou para mim, que cada vez que nós colocamos uma vasilha, sempre que tem a vasilha, ele derrama o azeite. O azeite só para quando nós não temos mais vasilha.
Então que a cada amanhecer a gente coloca na nossa vasilha, para que o Senhor encha. E ela veio e falou assim: pastor, eu quero que olhe para esse óleo. Então nós vamos entregar esse óleo ao Senhor, porque isso é simbólico. É o poder do Senhor, é uma gota do sangue dele no óleo que traz cura para o enfermo, que unge, que, né? Então assim, não é em si, não importa, veio de Israel, não importa. É do Senhor, porque quem faz é o Senhor. Não é um lenço ungido, não é o pano ungido, não é isso, não. É o poder de Deus, é algo simbólico, mas que nós vamos estar orando, amém? Senhor, essa primeira semana nós colocamos esse óleo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, ungir esse óleo. Que o Senhor venha derramar a tua unção nesse óleo, Pai. No nome de Jesus. Assim como o Senhor me mostrou, Pai, que, Senhor Deus, venha verter óleo das nossas mãos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha receber, Senhor, a oferta da tua serva, Senhor Deus. No nome de Jesus, Senhor. Estamos entregando a Ti, Senhor, como um ato profético, Senhor Deus, por 7 semanas. Que o Senhor venha abençoar. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos deixar aqui no altar. Amém? Então nós vamos colocar. Você vai fazer a mistura. Amém. E foi o que o Senhor me mostrou. Várias vasilhas. Amém? É lindo ele. Amém? Assim. Ontem a gente foi lá na nossa reunião de oração. E aí quando eu estava vindo embora, eu estava com a pastora e a pastora falou assim: eu falei, pastora, amanhã que eu vou pregar. Oh, Glória, deixa eu usar. Eu falei assim, pois é, né? Mas a Janaína copiou tudo nas coisas que eu ia falar. Eu falei assim, a copiadora pregou o que eu ia falar. Mas eu falei assim, não, o Senhor o Senhor vai falar comigo. Porque ontem a Janaína trouxe uma palavra sobre a mesma pessoa que eu quero falar, sobre Daniel. E ela falou sobre o espírito que havia em Daniel, que é o espírito de excelência. Amém. Amém? E o Senhor me deu uma palavra muito forte, mas essa palavra começa para mim, tá? É para mim primeiro, não quero ofender ninguém, é para mim primeiro. Mas o Senhor falou muito claro para mim, o versículo, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o oposto disso, mas o versículo é esse. O Senhor está trazendo um alerta, Janaína, onde falou assim que a gente deve ter um espírito de excelência, fazer as coisas para Deus com excelência. E o Senhor falou para mim em Jeremias 48:10, vocês não precisam abrir porque nós vamos estudar outras coisas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor diligentemente, negligentemente. Ela usou diligentemente. E o Senhor falou para mim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Foi muito forte. Eu falei assim, Senhor, não falei assim, não. Vamos mudar, vamos falar coisa, vamos falar de outra coisa, o Senhor. Maldito aquele. E eu acordei com isso aí, maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, de qualquer maneira. Por fazer. Por fazer. O Senhor não quer que a gente faça a obra dele por fazer, de qualquer jeito. Aí eu queria falar com vocês sobre 2 pessoas, Jó e Daniel, que fizeram com excelência. E eles foram totalmente abençoados. Eles não foram malditos, eles foram abençoados. Então tem um segredo para o Senhor trazer livramento para mim e para você, para que mude. É a gente orar. Eles não olharam os problemas que eles estavam passando. Eles não fizeram, eles não amaram o Senhor de qualquer maneira. Porque a gente faz algo de qualquer maneira, negligentemente, quando você não ama. Quando você está num trabalho que você não gosta, você faz de qualquer jeito, você faz por fazer. Você faz ali para cumprir sua hora, porque você quer ir embora. Fala, eu quero que dê minha hora, eu estou aqui só para cumprir o meu horário e vou embora. Mas quando nós amamos, é diferente. Quando a gente ama, a gente faz com excelência. Amém. Então o Senhor está querendo que nós, começar de mim, que a gente faça as coisas para Ele com amor. Que seja trazer uma água, que seja varrer a igreja,
Que seja pregar, que seja profetizar, que seja entregar uma palavra, que seja adorar. Não adianta fazer por fazer, só para você fazer para que os outros vejam. É preciso que eu e você façamos por amor a Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Jesus, não para homens. Não porque você quer agradar as pessoas, ou quer que as pessoas te vejam, ou você vai fazer só por fazer, só porque você não tem nada melhor para fazer. Não, o Senhor quer que a gente faça. Olha, é mais fácil você falar assim, olha, igual aqui, você pode fazer uma oração que seja a oração mais curta que você fizer na sua vida, mas se você fizer com amor. Amém. É fazer com amor. Você pode ficar aqui e orar 10 horas, se não for com amor, não resolveu nada. O Senhor quer que a gente faça com amor. Se o que você vai fazer para o Senhor a semana toda é vir aqui na quarta-feira interceder por um pedido, faça da melhor maneira que você puder. Amém? A gente vai ler um pouco aí, porque é muitas coisas, né? Eu queria que a gente abrisse assim, Jó, capítulo 1, o meu óculos. Jó capítulo 1, versículo 1, tá? A gente vai ler um pouquinho, porque tem muita coisa aí. A gente vai ler Jó e Daniel. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-se-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não atentas, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, vou lá um pouquinho aqui, a gente vai continuar lendo, não fecha a Bíblia não. O que aconteceu? Jó era o homem que temente. Desde domingo o pastor está falando sobre orar. Orar de madrugada, orar à meia-noite, orar e orar. Jó era um homem temente a Deus. Aqui você vê, ele fazia algo com excelência. Ele ia lá, os filhos dele faziam as coisas, ele tinha medo, ele temia que os filhos dele tinham pecado, então acabava a festa dos filhos, ele ia lá ofertar ao Senhor, ele levantava de madrugada, ele pagava preço pela família dele, para que Deus abençoasse. Deus via, Deus sabia quem era Jó. O diabo também sabe quem eu e você somos. Satanás nos acusa com causa ou sem causa. E o Senhor fez menção de Jó. Falou: você está vendo lá meu Jó, meu servo, como que ele me ama? E Satanás instigou Deus. Falou assim: ele te ama. Você faz tudo para ele, tira o que ele tem, você vai ver se ele vai te amar.
entendeu? Então e Jó era uma pessoa que servia ao Senhor. Ele e Daniel serviam a Deus. Depois a gente vai ler um pouquinho de Daniel. Eles eram homens retos. Jó tinha uma vida de oração. Jó tinha intimidade com Deus. O que fez a diferença na vida de Jó é que ele conhecia quem era o Deus que ele servia. O que nos livra é eu e você conhecer o Deus que nós servimos. Porque o que nós vamos ver aqui, que aconteceu coisas ruins para Jó. Nossa vida de oração não nos livra do dia mau, mas nos garante passar na vitória. Aleluia. Não, Deus nenhuma hora falou assim: olha, você ora para mim, você nunca vai ter um problema. Não, você vai ter um problema, mas no problema eu vou passar com você. Aleluia. E eu estava vindo para cá e eu falei: Senhor, nossa, é isso que eu vou ter que falar? Misericórdia, Jesus. E eu vim na rádio e a rádio começou a dar o testemunho falando assim. Aí o cara da rádio, o Wally, falou assim para as pessoas ligar e falar assim: do problema que você passou e viu Deus com você. Eu falei: uau. Falei: Jesus, thank you. Vamos lá, né? Vamos nessa, né? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Ele gritou? Ele adorou. Glória. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau. Olha aqui, estava tudo bem, Jó estava lá sendo abençoado, né? Adorava o Senhor. Começou. Você vê que nem tinha acabado de falar. Começou. Olha, chegou outro. Olha mais outro. Foi tocando em tudo. Tira isso porque você, né? Perdeu um trabalho, perde um carro, perde a casa. Mas chegou nos filhos. Não foi um filho. Todos. 10. 10. De uma vez. Eu tive uma experiência uma vez que eu fico vendo como se fosse uma onda, né? A onda, sabe quando a gente parece que, a gente sempre fala, né? Quando vem um problema parece que vem tudo junto. Nunca o problema vem separado. É um atrás do outro, parece que aquela onda de má notícia, não é? Uma vez, até meio engraçado, eu estava na praia, eu não sabia que estava passando furacão, eu tinha acabado de chegar na Flórida, nem sabia negócio de furacão. E estava passando um furacão meio longe, mas o mar fica, né, revolto, as ondas ficam mais altas. Eu não estou sabendo de nada, fui para a praia. Quando a gente chegou na praia em Deerfield, meu marido falou assim: nossa, tá parecendo uma Havaí, olha as ondas. Eu falei: que estranho. Mas tava aquelas ondas gigantescas. Ele falou: nossa, hoje que eu vou surfar. Nem sabe surfar, mas falou que... Aí eu ainda tava com uma amiga, gente, grávida de 8 meses, uma barrigona. Aí tá, as meninas com meu esposo entrou na água, porque nunca tinha visto onda daquele jeito, ela estava feliz. Eu fiquei meio achando estranho, falei: eu não vou entrar nessa água não. Aí eu fiquei perto da areia, assim, bem na beiradinha da água. Quando eu vi que vinha vindo uma onda muito, muito grande. Eu falei: eu não vou ficar aqui não, vou sair. No que eu vi, a onda veio e quebrou no meu tornozelo. Sabe quando a onda bate? No que a onda bateu, quebrou meu tornozelo.
Quebrou meu tornozelo e eu caí. No que eu caí, na beirada, gente. Pensa que uma pessoa morre afogada na areia. E as ondas vinham assim muito forte, uma atrás da outra. Eu tentando levantar, mas a onda puxava e jogava. Puxava e jogava muito forte. E eu comecei a pedir ajuda. O meu marido achou que eu estava falando oi. E eu lá tô pedindo ajuda. Calma, socorre ele. Falando oi. Falei, meu Deus do céu. A minha outra filha ainda veio e pulou em cima de mim. Aí acabou de quebrar a perna. Aí, quando a minha amiga notou que eu realmente estava em perigo, ela foi, imagina, grávida de 8 meses tentando me puxar. Aí o salva-vida, nem o salva-vida tinha notado. Então, assim, eu pude ver a força de uma onda quando ela vem uma atrás da outra. Eu fiquei parecendo um bife empanado. Porque era na areia, assim, pensa, assim, passava de um lado, passava do outro. Fiquei parecendo um bife empanado. Pura areia. Mas eu fui levada para o hospital e realmente eu quebrei o meu tornozelo. Porque as ondas vêm quando você se não tiver muito forte.